Diziam: salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: vede, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: eis o homem. Estamos naquele momento da condenação de nosso Senhor. Podemos nos perguntar: qual o crime cometido por ele? Por que o julgamento? Nestas últimas semanas do sagrado tempo da Quaresma, a liturgia da palavra foi nos ensinando aos poucos o porquê desta condenação. Nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta como Deus que se fez homem. Jesus é condenado simplesmente por dizer a verdade sobre si mesmo. Ele que veio a este mundo para nos salvar do fato de termos fechado o coração para Deus, agora é condenado em consequência do mesmo fechamento de coração. Vejamos, irmãos e irmãs, o mal que pode ser causado por quem não se abre à graça de Deus, ao mover de Deus. E o contrário também é verdade. Quantas maravilhas acontecem com quem se abre à vontade de Deus. Prova incontestável disso são os santos e santas de Deus. Desde o princípio, a Sagrada Escritura havia predito a morte de Cristo com os sofrimentos que a precederiam, e também tudo quanto aconteceu com seu corpo depois da morte. Predisse igualmente que aquele a quem tudo isso sucedeu é Deus, impassível e imortal. De outro modo, nunca poderíamos afirmar que era Deus, se ao contemplarmos a verdade da encarnação, não encontrássemos nela razões para proclamar com clareza e justiça uma e outra coisa, ou seja, seu sofrimento e sua impassibilidade. O motivo pelo qual o Verbo de Deus, e portanto impassível, se submeteu à morte, é que de outra maneira o homem não poderia salvar-se. Este motivo somente ele conhece, e aquele aos quais revelou. De fato, o Verbo conhece tudo que é do Pai, como o Espírito que o esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Realmente, era preciso que Cristo sofresse. De modo algum a paixão podia deixar de acontecer. Foi o próprio Senhor que declarou, quando chamou de insensatos e lentos de coração os que ignoravam ser necessário que Cristo sofresse para assim entrar na sua glória. Por isso, veio ao encontro do seu povo para salvá-lo, deixando aquela glória que tinha junto do Pai antes da criação do mundo. Mas a salvação devia consumar-se por meio da morte do autor de nossa vida. Como ensina São Paulo, consumado pelos sofrimentos, ele se tornou o princípio da vida. Assim, nessa cena do pretório, algumas atitudes de Jesus e para com Jesus nos chamam a atenção neste piedoso ato de contemplação. Vemos que o tempo todo nosso Senhor se mantém de pé. É a atitude de quem permanece confiante, mesmo diante de tantas injúrias. Jesus é firme na sua decisão. Também nós somos exortados a sermos firmes em nossas decisões.
lembremos a passagem bíblica que diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ao assumirmos Jesus e o seu reino de amor, temos que nos manter firmes nesta escolha, mesmo diante da cruz que pode ser apresentada diante de nós. O sacramento da crisma que recebemos é chamado de sacramento que nos faz ser soldados de Cristo. Precisamos fazer valer este sacramento que nos fortalece na luta contra os poderes do mal. Nosso Senhor ainda é humilhado ao ser representado como rei, trajando um manto vermelho e em sua venerável cabeça uma coroa de espinhos. Esta cena é sempre muito comovente. Todos nós ficamos profundamente revoltados quando alguém nos humilha. Jesus é humilhado diante de uma multidão. E naquela multidão havia pessoas que tinham testemunhado diversos de seus milagres, que haviam ouvido suas pregações, caminhado com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo é humilhado e torturado. Aquele que apenas fez o bem, ensinou, curou, transformou vidas, agora é apresentado como se fosse o pior malfeitor que passou por essa terra. Imaginemos nosso Senhor Jesus Cristo de pé, diante daquele povo, trazendo em si aquela coroa de espinhos, o manto vermelho, os soldados zombando dele, sendo apresentado como rei, a multidão rindo, gritando: seja crucificado. Não sei o que se passa em nossa mente, mas no pensamento de Jesus, com certeza, estávamos cada um de nós. Foi a força de Deus e o desejo de nos salvar que sustentou o Senhor de pé. E como se isso não bastasse, ainda batiam em sua sagrada face. É um grande gesto de humilhação. Tanto é que popularmente falamos que não aceitamos que ninguém bata em nosso rosto. Para muitos é a pior humilhação, e Jesus sofreu por nós. Ele se sujeitou a tudo isso para nos salvar de nossos pecados. Ecce homo, não sabiam eles que ao apresentarem Jesus estavam diante do Salvador. Aqui, Jesus é apresentado para ser condenado. Nós temos que fazer o contrário, apresentar Jesus como nosso único caminho. Esta expressão que foi usada para ridicularizar Jesus pode e deve ser por nós usada em nossas orações e na luta contra as forças do mal. Quando diante de alguma provação, de alguma situação que quer tirar a nossa paz, pensemos em Jesus, digamos em profunda oração para nós mesmos: Ecce homo, eis o homem Jesus, aquele que pode nos redimir. Os místicos nos ensinam que invocar o nome de Jesus é uma das orações mais poderosas. Uma das grandes lições que Jesus nos ensina é que Deus sempre escolhe os humildes e rejeita os soberbos. As Sagradas Escrituras estão repletas dessas passagens, como o Salmo 147, versículo 6. O Senhor ampara os humildes, mas humilha os ímpios até o chão. E ainda o Magnífica, em que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, diz: Deus depôs os poderosos em seus tronos e elevou os humildes. Existe uma grande força em se fazer humilde, pequeno diante de Deus. Não se trata de uma submissão cega, mas de uma obediência filial. Mas notemos, irmãos caríssimos, isso nos levará a nadarmos contra a maré. Jesus não segue a mentalidade mundana. Ensina-nos
o livre imitação de Cristo. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas. Não te envergonhes de servir a outrem por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes, e Deus ajudará a tua boa vontade. Não confies em tua ciência, nem na sagacidade de qualquer virtude, mas antes na graça de Deus, que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Quando falamos de humildade, é impossível não se lembrar do grande São Francisco de Assis, cujo ano estamos celebrando na igreja. Os Fioretti narram que certa noite, Frei Leão quis espiar de longe o que Francisco fazia durante a oração noturna no bosque de Verne, e de longe ouviu murmurar longo tempo algumas palavras. No dia seguinte, o santo o chamou e, depois de amavelmente o repreender por ter lhe desobedecido a ordem, revelou a ele o conteúdo da sua oração. Sabes, irmão, que quando eu dizia as palavras que ouviste, naquele momento me estavam sendo mostradas à alma dois lumes: um da notícia e conhecimento de mim mesmo, o outro da notícia e conhecimento do Criador. Quando eu dizia: quem és tu, ó Dulcíssimo Deus meu, estava eu num lume de contemplação, em que via o abismo da infinita bondade, sabedoria e poder de Deus. E quando eu dizia: quem sou eu, estava em lume de contemplação, em que via a profundeza lacrimosa da minha miséria e vileza. A grande lição que a cena do pretório nos ensina é essa verdadeira humildade. Reconheçamos nossa pequenez diante da grandeza infinita de Deus e sejamos também humildes diante de nossos irmãos e irmãs. Como nos ensinou esse tempo quaresmal, somos pó, e ao pó nós vamos voltar.
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.